E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser um vídeo de volta com o canal, um vídeo sobre uma notícia em que eu vou comentar algumas declarações do Mark Millar sobre o estado atual do mercado de quadrinhos da Marvel e da DC e colocar as minhas ideias em cima disso. No dia 23 de agosto, o site Baldwin Comics colocou uma matériazinha para falar sobre a opinião, a declaração que o Mark Millar tinha dado num podcast que saiu com o título de Mark Millar afirma que a indústria de quadrinhos está no pior estado que já existiu. Sugere que as lendas dos quadrinhos retornem a DC e a Marvel para salvá-la. O texto fala: o escritor de quadrinhos Mark Millar, conhecido por suas histórias de Superman, Red Sun, Civil War, Wanted e Kingsman, postulou recentemente que a indústria de quadrinhos está no pior estado em que já esteve e começou a compartilhar sua ideia sobre como salvá-la. Durante uma aparição no canal Thinking Critical, Millar confirmou seu retorno anunciado anteriormente a DC para uma história do Superman, e então rapidamente postulou sua ideia de que pelo menos 20 lendas dos quadrinhos deveriam retornar a DC e a Marvel para fazer pelo menos 2 anos de temporada para salvar a indústria dos quadrinhos. Millar declarou: há algo estranho acontecendo agora, onde eu realmente sinto que caras como eu e caras que trabalharam na indústria por um tempo e tiveram muita sorte, tiveram muitos livros grandes e tudo mais. Daí ele fala uma frase aqui que ficou mal traduzida pelo Google Tradutor, que tem um significado mais ou menos de temos que reposicionar esses artistas, ou temos que realocar, colocar cada coisa em seu lugar, cada artista em seu lugar, nesse sentido, porque a tradução do Google ficou muito ruim e perdeu totalmente o sentido. Em primeiro lugar, a gente percebe por essa fala dele que há algo estranho acontecendo agora, onde eu realmente sinto que caras blá 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 que tiveram muita sorte, tiveram muitos livros grandes e tal. O Mark Millar, ele ainda pegou uma época antes do início daqueles anos 2010, em que era possível você ganhar dinheiro no mercado de quadrinhos americano fazendo quadrinhos de super-herói na Marvel e na DC. E depois, ali no começo de 2010, as coisas começaram a piorar. Vieram aquelas iniciativas da Marvel, eu não lembro qual foi agora na ordem, se foi o All New, All Different ou se foi outro evento. E veio os Novos 52, em que eles começaram a desprezar o trabalho dos roteiristas anteriores, os que tinham talentos, e muitos ali já estavam trabalhando há muito tempo na Marvel e na DC. Por exemplo, a DC deve ter falado alguma coisa a respeito da morte do Jorge Pérez na época que aconteceu. Só que o Jorge Pérez, o que muita gente não lembra, e ele deu declarações na época sobre isso, que ele saiu bem insatisfeito da DC por causa do tratamento que ele recebeu lá, que foi ruim. Eles não valorizaram a presença dele no quadrinho e ele ficou desmotivado de escrever, de continuar. E aquilo começou escalonando, cada vez ficando pior. Eu acho que era aquela Diane Nelson que assumiu lá na DC. E eles não estavam mais valorizando a qualidade dos roteiristas, e os roteiristas antigos, desenhistas, durante esse tempo todo, dos anos 2010 até hoje, você pode encontrar de qualidade. Mas os roteiristas foram sendo muito desprezados, e a própria Marvel e a DC não faziam questão de manter bons roteiristas lá e pagar salários mais altos. Então ele ainda pegou uma época em que era possível ganhar dinheiro, tanto é que ele ganhou dinheiro, fez o selo dele
vendeu direitos para filmes e depois ele vendeu para Netflix, se eu bem me lembro, e ganhou muito dinheiro com isso. E agora ele está falando sobre a situação dos que ficaram lá, porque ele acredita que é possível resolver isso trazendo os artistas de volta, só que não é possível resolver. A política dentro da Marvel e da DC mudou muito. Eles não valorizam aqueles artistas conhecidos tipo Roger Stern, Roy Thomas, Paul Levitz, o próprio Jorge Pérez não foi valorizado, John Byrne, esses caras assim, eles não têm mais interesse de manter esses roteiristas antigos e bons e muito menos pagar o salário que eles mereciam receber pelo trabalho deles. Então não é questão de trazer esses caras de volta, é que eles, para começo de conversa, não seriam bem recebidos pela política atual dessas empresas. Depois o Mark Millar fala: acho que todo mundo tem que entrar e fazer alguns projetos e encontrar um artista que seja o melhor possível e fazer algo matador em alguma coisa, acrescentou. Quanto ao motivo pelo qual ele acredita que essas lendas dos quadrinhos deveriam retornar, ele explicou que é porque a indústria está no pior estado em que já esteve. Ele disse: os varejistas estão enfrentando dificuldades, eles estão morrendo. Todos os meus amigos e varejistas estão dizendo que isso nunca aconteceu. Eles nunca souberam que é tão difícil assim. Millar então elaborou ainda mais sua ideia de trazer de volta as lendas dos quadrinhos, entre aspas. E eu pensei, ok, vamos pegar Olivier Coipel e Pepe Larraz ou algo assim e vamos fazer uma corrida do Capitão América. Quando eles estão falando corrida é uma run, que é na prática uma mensal, como eles chamam, do Capitão América e do Wolverine ou algo assim. Todo mundo tem que voltar e fazer 2 corridas, você sabe. E se 20 grandes escritores e 20 grandes artistas fizerem isso, você terá alguns anos incríveis de histórias em quadrinhos. Precisamos fazer algo assim funcionar novamente. Você quer ver alguma emoção na Marvel e na DC novamente, eu acho, afirmou. Depois segue. Millar então compartilhou sua visão de que a Marvel e a DC precisam ter um bom desempenho para impulsionar o sucesso do criador. Na realidade, nos últimos 10 anos, não houve nenhum sucesso realmente grande e explosivo do criador, deveria sair ali no texto. Mundo possuído. Ficou uma tradução, mas tem a ver com criação de posse do artista. Saga foi provavelmente o último que enlouqueceu. Também ficou uma tradução estranha. As coisas aconteceram, você sabe. Funcionaram bem, mas Saga foi a última vez que houve um fenômeno. Acho que Walking Dead antes disso, então você sabe, houve alguns. Mas o verdadeiro sucesso vem da indústria, e não estou falando como indivíduos, como criadores. Vem da indústria quando a Marvel e a DC estão indo bem, especialmente a Marvel. E novamente as pessoas odeiam ouvir isso, porque você está ganhando dinheiro para o homem. Você está mostrando isso como uma corporação. Mas a verdade é que o crescimento de propriedade dos criadores vem do bom desempenho da Marvel e da DC. A partir daí, Millar voltou à sua ideia de salvar a indústria e observou que a produção atual das empresas simplesmente não é boa. Todo mundo precisa voltar e fazer 1 ou 2 projetos, eu acho. E vou tentar fazer com que meus amigos façam isso nos próximos anos. Tentar obter algum entusiasmo voltando às empresas. Obviamente, há alguns livros ótimos. Há 2 ou 3 livros bons, eu acho, na DC agora. Mas você precisa de 20 bons livros. São necessários 20 livros excelentes, afirmou. Millar continuou, e você pode voltar e olhar para esses outros períodos da história. Olhar para os anos 90, olhar para os anos 80, olhar para os anos 60. Havia tantos livros que eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros que queria.
e ninguém está mais nessa posição. Todo mundo fica tipo, sim, só há duas coisas que vale a pena conferir. Essas palavras de livro que ele usou é tudo quadrinho, porque às vezes, para resumir, eles colocam só book ao invés de comic book. Quero ver as pessoas novamente naquela posição em que tem $20 nas mãos, mas precisam de $60 para a quantidade de quadrinhos bons que saem naquela semana, detalhou. Tendo dito tudo isso que vocês viram aí no que eu li do texto, o que é que eu penso a respeito? O Mark Millar, ele, como eu disse, ele iniciou a carreira dele, trabalhou em vários projetos, ele vinha trabalhando, eu acho que desde o fim da década de 90, do começo da década de 90, até alguns anos atrás nas editoras. Quando ele saiu para trabalhar mais nos projetos dele, que eu acho que ele já tinha iniciado pelo selo Millar World, que ele depois já acabou vendendo para a Netflix, como eu falei. Então ele é um daqueles caras como o Todd McFarlane, o Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller, que tiveram a chance de ganhar muito ainda com os quadrinhos, fazendo quadrinhos de super-herói mainstream, ou seja, populares, para grandes editoras como a Marvel e a DC. Só que tem um detalhe nisso tudo, na verdade tem vários detalhes, é que o Mark Millar, ele fala muito a respeito do mercado de quadrinhos depois que ele saiu da Marvel e da DC, e fala várias obviedades, algumas coisas de dizer os quadrinhos estão vivendo o pior momento. Isso aí não tem, qualquer um consegue perceber, não tem dificuldade nenhuma. Só que o Mark Millar, ele é bem cínico em deixar passar o principal motivo pelo qual os quadrinhos de hoje estão ruins, que é a política dessas duas editoras. Eu não consigo assim imaginar como uma pessoa pode ser tão cínico e cara de pau a ponto de avaliar que os quadrinhos de super-herói da Marvel e da DC tão ruins, tão podres do jeito que estão, e tirar o principal motivo, porque na verdade o Mark Millar, ele é favorável a esse tipo de ideologização e politização do conteúdo das histórias em quadrinhos, como vem sendo feito na Marvel e na DC desde o início dos anos 2010. Ele é a favor, por isso mesmo ele esconde. Isso que é o principal motivo. É a mesma coisa que você, sei lá, você tem uma loja de cristais e tem um elefante de 3 metros de altura quebrando tudo. Aí você diz, eu acho que esses fregueses que vêm aqui são mal educados, porque eles vêm aqui e derrubam as peças no chão, sendo que tem uma porra de um elefante gigante arrebentando com tudo. Seria o equivalente, nessa metáfora do elefante na loja de cristais, seria o equivalente a isso. Você pegar e ignorar o motivo mais grotesco que ocasiona o problema para fingir que o problema é não ter bons artistas lá. Então o que acontece de verdade é que desde o início dos anos 2010, esses personagens da Marvel e da DC, eles vêm sendo destruídos pela própria política da editora, de modo que não adiantaria você trazer bons artistas de volta. A gente viu, por exemplo, que ali do finalzinho, vocês sabem da situação que foi a década de 90, que foi uma das piores ali em relação a decisões políticas dessas editoras, e também em questão criativa, as histórias eram muito ruins. Só que aquilo começou a melhorar um tanto do final da década de 90 ainda, e os anos 2000 teve coisa boa. As editoras começaram a se recuperar, principalmente a Marvel, que chegou ao ponto de quase falir, e depois você via quadrinhos começando como os Inumanos com o Paul Jenkins, e daí veio o selo, eu acho, não sei nessa ordem, mas veio ainda na época do Joe Quesada, veio o selo Ultimates e veio o Marvel Knights. Quer dizer, eles foram retomando a qualidade. A DC também estava muito bem, tinha boas equipes criativas, você via lá
vários títulos do Geoff Johns, eventos bons na DC, equipes criativas boas em ambas as editoras, a Vertigo indo bem, os personagens principais da DC indo bem, e depois, quando chegou nos anos 2010, no início, começou tudo a degringolar. E isso aconteceu notoriamente por causa da política das editoras. Ele fala assim, a ideia do Mark Millar é assim, que é uma ideia mentirosa e falsa. Os quadrinhos estão ruins por algum motivo, e ele não ressalta que é um motivo provocado pelas próprias editoras. Então vamos trazer uma equipe de 20 roteiristas e desenhistas clássicos e vamos melhorar, vamos resolver tudo. Mas peraí, em primeiro lugar ele não especificou por que ficou desse jeito. Os quadrinhos tão ruins do jeito que estão, por que exatamente? Por nada. Simplesmente aqueles leitores que passaram décadas comprando quadrinhos, eles simplesmente acordaram num belo dia e disseram: não, eu sustento essa indústria, eu compro quadrinhos e coleciono há décadas aqui. Mas hoje de manhã eu me levantei num belo dia e decidi parar de comprar quadrinhos por nada, assim, do nada eu resolvi parar de comprar quadrinhos. Não, é claro que isso foi ocasionado porque a Marvel e a DC começaram a colocar essa política podre de entupir as histórias, de ideologia, de transformar os quadrinhos dele praticamente em... os quadrinhos delas, das duas editoras, em praticamente panfletos políticos e identitários ideológicos, e começaram a destruir sistematicamente os personagens. Vocês viram aí recentemente o que aconteceu no caso daquela notícia ridícula do Constantine que saiu. Uma cena do Constantine beijando o demônio num banheiro público, e depois aparece uma cena, eu acho, dele na cama com o diabo. Que coisa patética, olha o nível em que os quadrinhos chegaram. E depois o Mark Millar vem falar uma idiotice, uma imbecilidade dessa, dizendo que tem como recuperar. Porque mesmo se você fizesse isso, como ele falou, vamos pegar equipes boas de roteiristas bons e clássicos e trazer de volta, a política da editora impediria eles de trabalhar. Você acha que eles chamariam um cara feito John Byrne, por exemplo, para fazer o que lá na Marvel? Roteirizar o trisal do Wolverine, Jean Grey e Ciclope, escrever histórias. Não, eu vou trazer o John Byrne de volta, mas o Hulk que ele vai escrever é um Hulk cadeirante, transexual e militante do Greenpeace, ou alguma coisa desse tipo. É impossível. Eles não valorizam, a própria ideia de não valorizar os roteiristas e criadores bons partiu das editoras. Eles começaram a menosprezar esses criadores e fizeram de propósito com que as editoras fossem invadidas por essa horda de vigaristas militantes de causas lá dentro para destruir propositalmente os personagens. Então é hipócrita, é cretina e falsa a afirmação do Mark Millar. Não é possível, para alguns personagens até, não é possível você recuperar. É só você ver o que eu estava falando num dos últimos vídeos sobre o Justiceiro. Tem como recuperar esse personagem depois do que a Marvel fez com ele? Não tem. Só se você fizesse feito o Garth Ennis fez. Você pegasse... O Garth Ennis inventou que o Justiceiro, ele teve um sonho sobre aquela fase toda dele ter virado um Frankenstein ou anjo, sei lá o que. Então, apesar dessa declaração falsamente inocente do que está acontecendo, hipócrita e dissimulada do Mark Millar, a situação é essa. Se os bons criadores voltassem para a Marvel e a DC hoje, eles não conseguiriam trabalhar, porque a própria política dessas editoras impediriam eles. Quando eles chegassem lá, os personagens iam estar todos destruídos. Eles iam ter todo o grupo de pessoas que está lá trabalhando com aqueles títulos, que iam rejeitar, acusar e pedir a cabeça deles para que eles fossem demitidos. Eles nem iriam conseguir escrever direito, porque a própria editora
exige que eles, ao invés de colocar a qualidade das histórias, a qualidade do roteiro acima de tudo, eles ficassem colocando as pautazinhas ideológicas e panfletando nos quadrinhos, e eles ficariam impossibilitados de trabalhar. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre as condições dessas editoras, que elas não estão pagando bem quem está trabalhando lá. Por isso mesmo essa questão de que ele falou de que algumas pessoas lá conseguiram trabalhar bem e lucrar, mas aquela época já passou. Hoje em dia a Marvel e a DC paga mal quando paga, e ainda por cima eles iam sofrer pressão de dentro da Marvel e da DC e de fora para que eles fossem chutados de lá. Basta você ver, ou nem sequer conseguissem trabalhar, basta você ver o que aconteceu há muito tempo atrás com um criador feito o Chuck Dixon. Ele é visto lá como alguém desprezível, rejeitado dentro dessas editoras, porque ele tem uma visão política diferente daquele gente do cabelo colorido que está lá dentro da Marvel e da DC, e ele não vai votar para lá de forma alguma. É a mesma coisa que aconteceu com o desenhista brasileiro aqui, o Joey Bennett, que foi ostracizado pela Marvel. A Marvel teve essa atitude canalha com ele, e ele não vai mais trabalhar depois daquela fase do Immortal Hulk. Não vai mais trabalhar na Marvel simplesmente por causa das ideias políticas dele. Então você acha que eles deixariam alguém que não concordasse com eles entrar lá para trabalhar e trabalhar com personagens que já foram esculhambados, destruídos da cronologia, o próprio universo da Marvel e da DC tá tudo de cabeça para baixo agora, e eles estão apelando para todo tipo de recurso fuleiro, porque os roteiristas que ficaram lá são ruins mesmo, não sabem escrever nada. Então essas declarações do Mark Millar são de um cinismo inacreditável, porque se você observar de verdade, somente o estilo de quadrinhos de super-heróis é que está passando por essa crise toda. Logicamente os mangás estão vendendo numa explosão de venda, as editoras estão sempre encomendando mais, fazendo contratos com editoras japonesas para trazer cada vez mais, e os outros quadrinhos também europeus de outros estilos. Basta não ter a política identitária, a política ideológica que a Marvel e a DC colocam hoje nos títulos delas, que o quadrinho vende, e vende bem. Basta o interesse da editora e de quem trabalha nos quadrinhos estar focado em cima da qualidade das histórias, que o quadrinho vende, e vende muito. O mangá não ultrapassou há uns bons anos atrás. O estilo de super-heróis não foi à toa também não. Então o Mark Millar ele é hipócrita, ele quer fingir que a causa da Marvel e da DC ter chegado no ponto em que chegaram não é por conta própria, por conta da própria burrice deles que provocou isso, e acha que esse tipo de medida vai resolver alguma coisa. Não vai resolver, e essas duas editoras estão passando exatamente pelo que elas têm que passar por conta própria, por conta da própria imbecilidade em ter feito o que eles fizeram. Mesmo que essas duas editoras parassem de fazer quadrinhos desse jeito e voltassem a priorizar o que elas faziam antes em questão de qualidade, ainda assim elas teriam que fazer uma limpeza na cronologia de ambas as editoras para poder recuperar o estrago que aquela turminha de imbecis lá militantes causou nas histórias em quadrinhos deles. Então é isso que essa declaração do Mark Millar significa. Não só ele, como vários artistas aí, vários criadores tem esse tipo de atitude de esconder que o principal problema está na política das editoras, fingindo que não existe uma causa real para isso. Eles só não especificam o que provocou a queda nas vendas de quadrinhos, mas vem com essa conversa fiada de que está acontecendo alguma coisa muito terrível, as vendas estão caindo e a gente não sabe por quê, mas elas estão caindo e a gente tem que resolver isso só
trazendo os artistas de fora. Papo furado, não vai acontecer isso, não vão resolver o problema, porque são elas mesmas que não querem que o problema seja resolvido, problemas que elas mesmas criaram. Então é isso. Eu sei que vocês já tinham ouvido de alguma forma falar nessa asneira que o Mark Millar falou. É muito fácil para ele falar esse tipo de coisa porque ele tá de fora. Hoje em dia ele não depende da Marvel e da DC. Ele já tá milionário porque produziu os próprios quadrinhos dele no selo, depois vendeu os direitos e tudo. Ele deve estar podre de rico hoje. Então ele pode nadar numa piscina não só de dinheiro, mas de hipocrisia que ele mesmo construiu e ficar observando de fora, fingindo, se fazendo de idiota, de que as coisas não são como eu falei, acabei de explicitar agora, achando que isso vai se resolver com as medidas patéticas que ele sugeriu que fossem tomadas. Então é isso, muito obrigado a vocês que viram o vídeo, comentem aí, se inscrevam no canal, participem dando a opinião de vocês. Muito obrigado e até a próxima.